No Brasil existem cerca de 4 milhões de descendentes de sírios vindos refugiados por conta da guerra. Mas você conhece qual é a origem do povo sírio? O país Síria, no caso, é um país muito antigo do Oriente Médio e o seu povo, a sua população, é uma população antiga, remontando aí a grande antiguidade bíblica e é um povo de origem semítica aí primordial aí dos povos semitas. Neste vídeo eu estarei falando a respeito da origem do povo sírio segundo a Bíblia, segundo a história e também a genética. E estarei sempre falando também a respeito de sua língua e mais curiosidades, como sempre, aqui no canal. Por isso eu convido cada um de vocês agora a conhecer a origem do povo sírio. A Síria é um país muito antigo. Oficialmente é a República Árabe da Síria, em árabe Al-Jumhuriyah Al-Arabiya Al-Suriyah. É um país asiático localizado no Mediterrâneo Oriental e no Levante, no Oriente Médio. É uma república unitária que consiste em 14 províncias, que são subdivisões, e faz fronteira aí com o Mar Mediterrâneo a oeste, a Turquia ao norte, o Iraque a leste e sudeste, a Jordânia ao sul e Israel e Líbano ao sudeste. A Síria é um país de planícies férteis, altas montanhas e também grandes desertos. A Síria é o lar de diversos grupos étnicos e também religiosos, incluindo a maioria do país sendo aí de origem árabe-síria antiga. E também os outros, no caso, são os curdos, os turcomanos, os assírios, os circassianos, os armênios, albaneses, gregos e chechenos. Grupos religiosos agora incluem aí os muçulmanos, cristãos alauítas, drusos e também os yazidis. A capital da Síria é a antiga e milenar a cidade de Damasco, que é uma grande cidade antiga. Os árabes sírios são o maior grupo étnico e os muçulmanos sunitas são o maior grupo religioso. A Síria é o único país governado por Ba'athiats, que defendem o socialismo árabe e o nacionalismo árabe. A Síria ela é, no caso, aí, um membro do movimento não alinhado e, no caso, da Liga Árabe. Segundo os historiadores e os pesquisadores, a civilização mais antiga a habitar aí no que hoje é a Síria, a região da Síria, chamada aí na Bíblia como a terra de Aram, dos arameus, foi a civilização de Ebla, o povo eblaíta. O povo eblaíta era um povo de origem semítica, assim como os próprios arameus, no caso mais aparentados ali dos próprios acadianos. A sua língua, o eblaíta, é uma língua que possui grandes similaridades aí com o acadiano. Por alguns linguistas até mesmo é colocada como a língua irmã aí do acadiano antigo, ou seja, a língua eblaíta, assim como o acadiano, são línguas muito parecidas e fazem parte aí do semítico oriental. Agora sobre a origem e a etimologia aí do termo Síria. Várias fontes indicam que o nome Síria é derivado do termo luwiano, Suri-I, do século 8 a.C., e o nome derivado do antigo grego Sirioi ou Siroi, ambos originalmente derivados aí provavelmente da língua semítica aí do termo Arshur, que seria Assíria, que é no norte da Mesopotâmia, o atual Iraque, os antigos iraquianos também. No entanto, a partir do Império Seleucida, 323 a 150 a.C., esse termo também foi aplicado ao Levante, e a partir desse ponto, os gregos aplicaram o termo sem distinção entre os assírios da Mesopotâmia e os arameus aí do Levante, no caso, os que habitam aí o país da Síria. A Síria é o berço da civilização arameia, das tribos aramaicas antigas que habitavam aí toda a região da Síria ali e eram ali um povo antigo de origem semítica, descendente de um certo personagem bíblico, filho de Sem, chamado pelo nome de Aram.
É dito por grandes acadêmicos e historiadores que a civilização mais antiga indígena aí da região da Síria, além dos próprios arameus, antes dos próprios arameus ou provavelmente junto dos próprios arameus, por serem ambos povos de mesma origem, no caso aí o reino de Ebla e o povo eblaíta habitou primeiramente ou juntamente aí com os arameus aí na atual Adlib, norte da Síria. A Ebla aparece ter sido fundada provavelmente aí por volta de 3500 a.C. É acreditado aí que por volta do século XIV ou XV a.C., vários povos semíticos, tribos semíticas apareceram ali na área da Síria, como os Chutians, que eram seminômades e de origem semítica também, e entraram em um grande conflito aí, mal sucedido aí com a Babilônia, a leste, e também os arameus de língua semítica ocidental, que subjugaram aí, os arameus subjugaram os amorreus anteriores. Porém, os arameus, juntamente aí com os eblaítas antigos, que já estavam ali, várias tribos de povos habitando, misturadas juntos ali, acabaram sendo subjugados aí por um reino mais grande e mais forte, que foi no caso o reino de Ashur, ou o reino da Assíria, que também eram aí um povo de origem semítica. Os egípcios, eles lutaram aí contra os hititas pelo controle do oeste da Assíria. A luta, ela atingiu aí o seu apogeu em 1274 a.C., com a famosa Batalha de Kadesh, ou simplesmente a Batalha de Kadesh. O oeste da Assíria permaneceu fazendo parte aí do Império Hitita até a sua destruição em 1200 a.C., enquanto o leste da Síria tornou-se aí em grande parte aí do Império Assírio Médio. A maioria das pessoas, geralmente, elas confundem a Assíria com a Síria, mas agora eu vou tentar explicar para todos vocês, então prestem bastante atenção para vocês agora saberem aí explicar a diferença de Síria e de Assíria, de povo sírio e de povo assírio. Existe uma grande diferença, então vamos lá. O povo sírio, no caso, são os arameus. A terra da Síria recebeu este nome aí por conta do povo da Assíria aí ao longo do tempo. Porém, os sírios não são assírios. Os sírios são arameus, basicamente. Já os assírios, sim, são assírios. São descendentes de Ashur. Já os sírios são descendentes de Aram, do povo arameu. Eu espero que vocês tenham compreendido. Talvez a maior de todas as contribuições que o povo sírio, o povo arameu, aí contribuiu com todo o mundo foi com a sua língua. Até porque quando o povo assírio dominou a Síria, os arameus, eles literalmente tomaram a sua língua semítica, que já era aparentada aí do acadiano, porém eles gostaram tanto da língua arameia, que eles basicamente tomaram a língua arameia e começaram a usar a língua arameia ali em seu país, para todos falarem a língua arameia. E o curioso desta história é que a língua aramaica ela foi tão forte, mas tão forte, que na antiguidade ela é considerada como se fosse o inglês dos tempos atuais nos tempos antigos. A língua aramaica era tão influente e tão forte na região do Oriente Médio que ela acabou se tornando aí a língua principal de todos os povos do Oriente Médio, ou pelo menos a maioria dos povos do Oriente Médio a conheciam e sabiam falar muitas e muitas coisas ali da língua, e através do aramaico podiam se comunicar com outros povos do próprio Oriente Médio. Uma grande curiosidade é que o próximo império, depois do Império Assírio, que dominou toda a região, foi o Império da Babilônia, que também ali tomou dos assírios a língua arameia, a língua aramaica, e colocou a língua aramaica como sendo a língua principal. Logo após, no caso, o próximo império depois do Império Babilônico, o Império Persa, ou o Império Medo-Persa, de mesma forma, por séculos e séculos ali, a língua aramaica tornou-se língua franca do Oriente Médio aí, com o Império Persa anexando e colocando a língua aramaica como língua franca de todo o Oriente Médio. E até mesmo o século VI, século V ao século VI, depois de Cristo, o aramaico ainda era falado. E até mesmo aos dias de hoje, em algumas cidades da Síria e do Iraque, o aramaico, a língua aramaica, é falado. O árabe
da região do Iraque tem forte influência da língua aramaica. Um fato que a maioria das pessoas não conhecem é que Abraão, Isaac, Jacó e Moisés e até mesmo Josué, os israelitas, no seu início ali, da sua formação, eles falavam originalmente o dialeto aramaico antigo ou aramaico arcaico. Abraão conhecia o aramaico. Abraão veio de Aram, Aram Naharaim, ou Aram Nahrim em aramaico. Ele conhecia a língua aramaica. Jacó, Isaac, Rebeca, Lia, Raquel, Zilpa, Bila, as tribos de Israel inicialmente falavam todas a língua aramaica. E isso é evidente nos textos bíblicos de Deuteronômio, capítulo 26, onde vai dizer que o pai ancestral de Israel era um arameu, geneticamente, e, obviamente, ele falava também o aramaico. Agora sobre a população da Síria, os sírios são descendentes, no caso, dos antigos sírios, ou simplesmente arameus. Os sírios, eles são descendentes das várias tribos aramaicas, e basicamente esta é a sua genética aí principal. Eles também são descendentes dos semitas eblaitas e obviamente eles têm uma grande mistura étnica aí com os antigos assírios. E por conta aí, no caso dos impérios sucessivos, persa, no caso eles têm uma mistura ali com povos de origem persa ou aparentados aos persas, no caso os curdos. Eles também tiveram ali uma herança turcomana, armênia, albanesa e grega por conta aí das conquistas. E eles também têm em sua genética ali, alguns sírios até mesmo têm olhos claros, têm um tom de pele mais claro, mas a maioria da sua genética e a maioria da população é de origem, no caso ali, árabe-síria ou simplesmente semítica. Mas é muito comum na Síria vermos aí pessoas com aparência ali europeia, com olhos claros, por conta de herança persa, indo-europeia e também grega. Uma curiosidade adicional para todos vocês aqui é que as duas matriarcas de Israel, das tribos israelenses ou israelitas antigas, elas eram mulheres de origem arameia, começando primeiramente com Rebeca, esposa de Isaac, e mãe de Jacó e Esaú. Ela era, no caso, ali, uma mulher arameia, de origem arameia. Seu irmão Labão é colocado na Bíblia como sendo Labão, o arameu, e uma grande curiosidade das escrituras sagradas. Eu espero que todos tenham gostado deste vídeo sobre a origem do povo sírio. Compartilhem este vídeo com outras pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.